Fala pessoal, tudo bem? Já pensou em montar uma carteira com algumas empresas que vão lhe pagar durante todo o ano? No vídeo de hoje, eu escolhi 9 empresas a dedo, divididas por excelentes setores, e nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês quais são elas, como você vai fazer para receber dividendos todos os meses do ano. Além disso, vou fazer um comparativo dessa carteira, quanto essa carteira rendeu em um ano, fazendo ali um simulado no site Investidor 10, para a gente ver quanto essa carteira rendeu de dividendos e também como foi a performance dela. Bom, e como vai funcionar? As empresas elas têm que pagar pelo menos 2 vezes ao ano. Cada mês do ano tem que receber pelo menos 2 empresas diferentes. O dividendo mínimo exigido é entre 7% a 8% e apenas setores perenes. Dadas as regras, vamos agora para a carteira. Uma telinha para ficar bem visível, bem claro para vocês. A começar primeiro com o dividendo médio dos últimos 3 anos, já é autoexplicativo, é a média ali dos últimos 3 anos dos proventos. Logo abaixo está o dividendo atual, que são os dividendos dos últimos 12 meses. Do lado direito tem o preço teto Bazin. O que é isso? Basicamente, o Décio Bazin ele desenvolveu um método de calcular o preço teto, o preço máximo que ele pagaria em um ativo, a depender ali de quanto esse ativo gera de renda. No caso, a gente escolheu 8% de dividendo. Então, o preço teto, de acordo com o método Bazin, seria esse preço que está acima. Quando o preço estiver verde, é porque ele está ali abaixo do preço atual da cota. Se ele estiver vermelho, o preço atual da cota está maior do que o preço teto Bazin. Logo abaixo tem o preço desejado, que é aquele preço dos sonhos, o valor que eu desejo pagar pelo ativo, a depender ali do momento. Então, como que eu faço isso? Eu analiso o gráfico, analiso a situação da empresa e o momento atual do mercado. O Ibovespa está nas alturas, obviamente esse valor vai ser maior do que quando o Ibovespa está nas mínimas. Então, isso varia muito, é algo bem pessoal meu. Eu coloquei aqui mais para vocês terem uma ideia. Agora, eu quero mostrar então a primeira empresa, vocês já viram, que é a Caixa Seguridade, uma empresa excelente do setor de seguros, está num valor bem interessante também. Ela paga 4 vezes ao ano, sendo nos meses de janeiro, maio, agosto e novembro. Uma empresa que vem pagando dividendos crescentes, uma empresa que eu possuo na minha carteira pessoal também. Talvez uma empresa que possa sim se encaixar na sua carteira. Agora, para fechar esse setor de seguros, a BB Seguridade, outra empresa muito boa, que vem pagando dividendos excelentes, mais de 12%. A empresa lá costuma pagar nos meses de fevereiro e agosto, 2 vezes ao ano, uma recorrência menor do que a Caixa de Seguridade. Tá aí o motivo de eu ter as duas empresas na minha carteira. Elas atuam em alguns segmentos um pouco diferentes, sendo o foco da Caixa mais residencial e a BB Seguridade o agro. Então ali elas meio que se completam, por isso eu tenho as duas empresas na minha carteira. Completamos então o setor de seguros. Agora o próximo setor vai ser de commodities e a primeira empresa é a Petrobras, uma empresa que paga muitos dividendos, porém o pessoal fica um pouco com receio da empresa por ela ter um grande dedo do governo, mas a gente escolheu ela aqui para fazer parte da nossa carteira. Ela passou nos outros critérios, uma empresa que ela vai te pagar durante várias vezes ao ano, sendo nos meses de fevereiro, março, maio, junho, agosto, setembro, novembro e dezembro. Até cansei aqui e tive que dar uma respirada porque são bastantes meses e altos dividendos. Uma empresa que quase o ano inteiro vai estar pingando ali um pouquinho, vai fazer uma grande diferença na sua carteira previdenciária, juntando ali com outras empresas também. Finalizando agora o setor de commodities, eu escolhi a Vale, outra empresa que eu tenho na carteira. Até agora essas 4 empresas eu possuo na minha carteira. Aliás, se você quiser saber os ativos que eu possuo na minha carteira pessoal, eu vou deixar um link na descrição. E após esse vídeo, primeiro finalize esse vídeo, depois você vai lá e dá uma checada. Tenho certeza que você vai gostar do vídeo. A Vale ela é uma empresa que pagou aproximadamente aí 8% de proventos. É uma empresa que vem sofrendo um pouco aí devido às crises na China, porém ela paga bons dividendos ainda. É uma empresa que tem ainda um bom desconto. Ela vem pagando aí 2 vezes ao ano, sendo nos meses de março e setembro. Mais uma ótima empresa. Fechando agora o setor de commodities. Tá agora 4 empresas, 2 setores muito bons para dividendos. O terceiro setor é o setor elétrico, um setor muito perene. Afinal, mesmo que você queira economizar ali, você tem que tomar seu banho todo dia, você tem que lavar roupa, então tudo isso consome energia. Então mesmo que você economize no máximo, ainda tem a taxa mínima que você tem que pagar, fazendo com que esse setor seja bem previsível e ótimo para dividendos, que é o que a gente gosta, é o que a gente quer, empresas boas pagadoras de dividendos. Para começar, eu escolhi a empresa CEMIG, uma empresa que pagou cerca de 12% de dividend yield, uma empresa excelente para dividendos, porém ela não me atrai muito, devido ao fato deles segurarem demais os proventos, e talvez seja isso algo que me afaste bastante da empresa. Porém, fazendo esse vídeo, eu fiz alguns estudos sobre a empresa, e talvez ela sim possa fazer parte da nossa carteira em algum momento. Ela paga 2 vezes ao ano, sendo nos meses de junho e dezembro. E a segunda empresa do setor elétrico
Eu não fiz isso planejado, mas acabou que ficou 2 empresas por setor. Aí eu escolhi a Taesa, uma empresa que eu também possuo na carteira. Minha queridinha, eu carrego ela desde quando eu comecei a investir. É uma empresa que paga 4 vezes ao ano, sendo nos meses de janeiro, maio, agosto e dezembro. É uma empresa que já pagou mais dividendos antes. Hoje ela está pagando um pouco menos, devido a esse momento que a empresa tem que investir para depois ela colher os frutos de agora. Então, por isso os dividendos da empresa estão menores, porém eu vejo altos dividendos para os próximos anos. A carteira agora só restam mais 3 meses do ano para a gente fechar ela, e apenas um setor. Tem apenas um setor que eu escolhi, e eu quero que você digite aí nos comentários. Pensa um pouquinho, digita aí qual setor você acha que é, qual setor perene que ainda está faltando na nossa carteira. Enquanto isso, se você está gostando do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like. Cada interação, seja like, comentário, inscrição, isso ajuda o vídeo a ser impulsionado para mais pessoas. E com isso, eu consigo atingir o maior número de pessoas, trazendo mais gente para o canal. O canal é um canal novo, estou começando agora, então tem muita coisa ainda que eu tenho que melhorar. Eu tento trazer a melhor qualidade e o melhor eu que eu posso no momento. Tenho certeza que daqui a algum tempo eu vou estar bem melhor, o canal também. Então, assim, se você puder me ajudar, me ajuda aí, eu vou ficar muito feliz. Bom, se você pensou no setor de bancos, você acertou. E a primeira empresa é BR Partners, a empresa que eu tenho o maior arrependimento da bolsa, eu diria, mesmo investindo já há cerca de 5 anos, é a empresa que eu mais me arrependo de não ter comprado. Fico flertando ali com ela, fico namorando ela, mas ainda não consegui colocar na carteira. Sempre que eu quero aportar na empresa, parece que ela sobe, eu fico esperando ela cai, e depois, enfim, eu fico naquele arrependimento. E é uma empresa excelente que pagou cerca de 10% de dividendo. É uma empresa nova, uma empresa que vem crescendo muito, porém ela distribui cerca de 95% do lucro. Então isso atrai bastante os investidores. A empresa, além dela estar crescendo muito, ela ainda paga os dividendos e ainda num momento bem caótico para o mercado, um momento em que a empresa, em teoria, não era para estar tão bem. Então eu imagino como ela vai estar quando a gente estiver num cenário melhor, com juros mais baixos, tendo uma maior movimentação no mercado. A empresa paga em 4 vezes, sendo nos meses de abril, maio, agosto e dezembro. Bom, agora resta apenas 2 meses para a gente completar a nossa carteira e eu escolhi 2 empresas. A primeira é a Itaúsa, a empresa que é a holding do Itaú. Ela paga cerca de 10% de proventos. Então, se você quiser, você pode optar tanto por Itaú, o Itaú ele vai pagar um pouco menos de dividendo, quanto por Itaúsa. Já o outro banco, para completar, é o Banco Bradesco. Conforme vocês podem ver, eu não coloquei um preço desejado para ele, porque é um banco que não me atrai. Eu já tive alguns probleminhas com o Bradesco. Eu não sei você, investidor, mas às vezes a empresa pode até gerar lucro, mas parece que eu não sinto um negócio contra a empresa. Então, é algo que não me atrai. Não diria que eu nunca teria Bradesco, até porque eu já cogitei a ter, mas é uma empresa que eu não fico ali olhando, consultando, não está no meu radar. Porém, é uma empresa que paga todos os meses do ano, então fazendo assim completar a nossa carteira de dividendos anual. E assim a gente tem todos os meses do ano completos com excelentes pagadoras de dividendos. Enfim, a gente finalizou essa carteira. E é uma pergunta que surge será que vale a pena ter uma carteira assim, focada em receber dividendos todos os meses do ano, vindo de ações? Bom, para mim não faz muito sentido, por isso eu tenho alguns fundos imobiliários, mas se você não gosta de fundos imobiliários, talvez faria mais sentido escolher ações, independente do mês que paga, e sim ter uma consciência de quando você utilizar esse dinheiro. No meu caso, eu reinvisto os dividendos, os proventos, então não faz muita diferença o mês que eu vou receber, e sim a quantidade que eu vou estar recebendo ali ano após ano. Mas às vezes para você faz sentido ter os dividendos já todos os meses, a depender ali do estágio de vida que você está, se às vezes você é uma pessoa mais velha, ou às vezes que está dependendo do provento, dependendo ali do momento de vida que você está passando, às vezes alguns problemas financeiros, enfim. Pode sim ser algo interessante para você, mas outra coisa que surge é a curiosidade de saber quanto essa carteira rendeu de dividendos ao longo de um ano. E também como ela performou em questão de rentabilidade. Eu montei aqui a carteira no site Investidor 10, vamos lá dar uma conferida? Montei aqui a carteira, eu coloquei R$ 1.000 em cada ativo, totalizando cerca de R$ 9.000 investidos. Essa carteira gerou ao longo de 12 meses R$ 733 de proventos. Aqui a nossa carteira, o BR Partners, ele teve a rentabilidade maior, cerca de quase 16%, seguido de Bradesco. Os piores foram BB Seguridade e Petrobras, se tratando de rentabilidade.
Mas quando eu invisto em ações pagadoras de dividendos, eu não levo tanto em consideração a isso. Isso eu vou ver antes de comprar o ativo. Agora falando aqui dos proventos, conforme a gente pode ver, a carteira ela ficou no positivo ainda. Os proventos, eles vieram dessa forma. Então, o que significa? Que quando você investe em ações, você tem que estar preparado para saber que vai ter meses melhores e piores. E quando vierem os meses melhores, se você faz a utilização do dividendo para o seu custo de vida, ali os meses de março, agosto, novembro, dezembro, são meses que tendem a ser melhores. Então, nesses meses, você tem que guardar o seu dinheiro para usar nos meses piores. Bom, as maiores pagadoras da nossa carteira foram BR Partners, BB Seguridade e Petrobras. Essa carteira ela rendeu aproximadamente 7,7%, quase 8% de dividendo nos últimos 12 meses. Uma carteira muito bem diversificada, vários setores, bons setores, boas empresas. E é isso, gente. Quando a gente investe dividendos, não dá para ficar arriscando em empresa X, empresa Y, que às vezes pagam uma vez e nunca mais pagam. Então, fazer o básico, empresas perenes, empresas seguras, já consolidadas no mercado. Bom, essa foi a carteira de dividendos para a gente receber todos os meses do ano. Se você chegou até aqui, digita nos comentários, quero dividendos. Fazendo isso, eu vou saber que você chegou até aqui, vou saber quantos guerreiros chegaram até o final. Aliás, não é tão fácil reter todo mundo até o fim do vídeo. Então, se você chegou até aqui, eu fico muito feliz, muito contente. Eu quero saber quantas pessoas chegaram. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Eu vou deixar agora rodando os próximos vídeos, se você ainda não assistiu, os vídeos anteriores que eu fiz aqui no canal. E é isso, gente. Fique com Deus e até a próxima.